Bom, boa tarde a todos. A gente está começando aqui mais uma reunião dominical da Filosofia Rosa Cruz. A gente estuda todos os domingos aqui o conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Rendel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, a obra da evolução. Nossa reunião do número 178 é o período solar, só que hoje a gente vai fazer a parte 2. Então, nós somos aí da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje é domingo, 5 de maio de 2024. E aí, para elevar as vibrações do ambiente e proporcionar uma melhor assimilação desta reunião a todos, iniciaremos então com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, pessoal, semana passada a gente estudou a primeira parte desse capítulo, que é o período solar, e aí a gente não conseguiu terminar, a gente vai terminar hoje. Então, para que a gente tenha uma recapitulação, eu vou fazer uma recapitulação bem breve aqui do que eu falei semana passada, e aí quem tiver interesse, claro, para pegar um pouco mais de detalhes, é só assistir lá, depois vai estar online isso para todo mundo no nosso canal. Então, eu falei semana passada do esquema de evolução, a gente entendeu um pouquinho os períodos, e a gente foi até a primeira revolução do período solar, que é conhecido também como revolução de Saturno. Hoje a gente vai continuar falando do período solar, que é a parte 2, que a gente inicia ali falando do principal trabalho, que é da segunda revolução até a sétima revolução, e os trabalhos de cada revolução. E aí a gente também vai estudar dois termos Rosa Cruzes também, que cita no texto, que é os Senhores da Sabedoria e os Querubins. Então, para iniciar, a gente inicia aí com a leitura do texto. As condições durante o período solar diferiam radicalmente das do período de Saturno. Em lugar dos globos calor do último, os globos do período solar eram esferas luminosas, brilhantes, de consistência análoga à dos gases. Estas grandes esferas gasosas continham tudo que havia sido desenvolvido no período de Saturno. E, analogamente, as hierarquias criadoras permaneciam em sua atmosfera. Em vez de qualidade refletora, semelhante ao termo, do período de Saturno, esses grupos tinham, até certo ponto, a qualidade de absorver e trabalhar por qualquer imagem ou som que se passe sobre suas superfícies. Pode-se dizer que eles eram coisas tábuas. Terra sente, embora não pareça. E o materialista poderá zombar de semelhante ideia, mas o ocultista sabe que a Terra sente tudo que está em cima e dentro. Esse globo luminoso era muito mais sensitivo que a Terra, porque não estava limitado e sujeitado por condições materiais tão duras e tão densas como as da nossa habitação atual. A vida, naturalmente, era diferente, porque formas tais como as que conhecemos não podiam existir ali. A vida, porém, pode expressar-se em formas gasosas e ígneas, também ou ainda melhor do que em formas compostas por matéria química dura, tais como são, presentemente, os corpos densos do mineral, vegetal, animal e ser humano. Quando a vida que está evoluindo apareceu no globo A, na primeira revolução de Saturno do período solar, estava indo a cargo dos senhores da chama, que em meados da última revolução do período de Saturno tinham despertado no ser humano o germe do espírito divino. Eles tinham dado anteriormente o germe do corpo denso, e na primeira metade da revolução de Saturno do período solar se incumbiram de fazer nele alguns melhoramentos. No período solar, iniciou-se a formação do corpo vital, implícita todas as possibilidades para assimilação, crescimento, propagação,
glândulas, etc. Os senhores da chama incorporaram no germe do corpo denso unicamente a capacidade de desenvolver os órgãos dos sentidos. No tempo que estamos considerando, foi necessário alterar o germe de maneira a permitir sua interpenetração por um corpo vital e também a capacidade de desenvolver glândulas e o tubo digestivo. Essa alteração efetuou-se graças à ação conjunta dos senhores da chama, que deram o germe original, e dos senhores da sabedoria, que tomaram a seu cargo a evolução material no período solar. Os senhores da sabedoria, menos evoluídos que os senhores da chama, trabalharam para completar sua própria evolução. Por isso, receberam a ajuda de uma ordem de exaltados seres que, como os senhores da chama, agiram voluntária e livremente. Na linguagem esotérica são chamados querubins. Estes exaltados seres, porém, não começaram sua atividade enquanto não foi necessário despertar o germe do segundo princípio espiritual do ser humano, informação, já que os senhores da sabedoria eram capazes de executar o trabalho relacionado com o corpo vital, que tinha de ser agregado à constituição do ser humano no período solar, mas não podiam despertar o segundo princípio espiritual. Quando os senhores da chama e os senhores da sabedoria reconstruíram conjuntamente o corpo denso germinal na revolução de Saturno do período solar, os senhores da sabedoria, na segunda revolução, iniciaram o trabalho correspondente ao período solar, irradiaram de seus próprios corpos o germe do corpo vital, tornando-se capaz de interpenetrar o corpo denso e dando-lhe a capacidade de ulterior crescimento, propagação e excitamento dos centros dos sentidos do corpo denso para que esse se movimentasse. Em suma, proporcionaram ao corpo vital, em germe, todas as faculdades que estão agora se desenvolvendo, a fim de convertê-lo num perfeito e maleável instrumento para uso do espírito. Esse trabalho ocupou a segunda, terceira, quarta e quinta revoluções do período solar. Na sexta revolução, os querubins entraram em ação e despertaram no ser humano o germe do segundo aspecto do tríplice espírito, o espírito de vida. Na sétima e última revolução, o recém-despertado germe do espírito de vida foi ligado ao espírito divino germinal, processo que se completou depois. Recordemos que no período de Saturno, nossa consciência era semelhante à condição de transe, por meio das atividades desenvolvidas no período solar. Esta foi modificada até converter-se em consciência análoga à do sono sem sonhos. A evolução no período solar agregou à constituição do que está evoluindo ser humano embrionário, o imediatamente superior e o imediatamente inferior dos seus veículos atuais. Ao final do período de Saturno, o ser humano possuía em germe um corpo denso e um espírito divino. Ao terminar o período solar, possuía em germe o corpo denso, o corpo vital, o espírito divino e o espírito de vida, isto é, um duplo espírito e um duplo corpo. Notemos também que, estando a primeira revolução de qualquer período, ou revolução de Saturno relacionada com o trabalho feito no corpo denso, porque esse teve início em uma primeira revolução, assim também a segunda de qualquer período, ou revolução celular, relaciona-se com o melhoramento do corpo vital, porque esse começou em uma segunda revolução. De maneira análoga, a sexta revolução de qualquer período é dedicada ao trabalho sobre o espírito de vida, e qualquer sétima revolução diz respeito particularmente aos assuntos inerentes ao espírito divino.
No período de Saturno, um ser humano em formação atravessou a existência no estado equivalente ao mineral. Isto é, teve um corpo denso somente no sentido em que o tem o mineral. Sua consciência era também parecida à dos minerais atuais. Da mesma maneira e por análogas razões, pode-se dizer que, no período solar, o ser humano atravessou existência vegetal. Tinha um corpo denso e um corpo vital, identicamente às plantas. Sua consciência, como a destas, era a de sono sem sonhos. O estudante compreenderá plenamente esta analogia estudando o diagrama 4, no capítulo intitulado Os Quatro Reinos. Nele se mostram, esquematicamente, os veículos de consciência que possuem os minerais, as plantas, os animais e o ser humano, e a consciência particular que resulta de sua posse em cada caso. Quando terminou o período solar, houve outra noite cósmica de assimilação, juntamente com a atividade subjetiva necessária antes de iniciar-se o período lunar. Foi de igual duração ao período de manifestação objetiva que a precedeu. Bom, a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui da parte 1. Então, nós vimos semana passada que nesse esquema de evolução que a gente vem, nós todos estamos inseridos, que o propósito é o nosso desenvolvimento de um Deus estático a um Deus dinâmico, um Criador. Nós temos 3 etapas: a involução, a qual nós estamos estudando agora, de Saturno até o período terrestre, que foi a construção e cristalização de nossos corpos como materiais desses mundos, para imersão na matéria. A epigênese, o ego manifestado e consciência de vigília, sutilização de nossos corpos e criando coisas nunca antes criadas. E a evolução, que é esse período posterior ao terrestre, quando ele finalizar, o corpo-alma formado de 2 éteres superiores. Assim, nós vimos também, como curiosidade, até mesmo como um ponto de meditação, né, que essa obra é composta de 7 períodos, com 7 globos, com 7 evoluções. Ela transita por 5 mundos, em 7 densidades ou camadas, tá? Que a gente tem, por exemplo, o mundo do pensamento, que tem a região abstrata e a região concreta. Então, isso acaba virando 7, tá? E também o mundo físico, que é a região etérica do mundo físico e a região química do mundo físico. Então, somando essas 2 quebras, nessas 2 camadas, a gente chega em 7 também. E aí a gente sabe que cada período ele tem uma parte que é menos densa, na verdade, do menos denso para o mais denso, que é a involução, e do mais para o menos denso, que é a evolução. E aí eu também citei lá que das 49 revoluções que nós temos em todo esse período aqui, nós atingimos aí a metade. Nós vimos também lá, essa imagem que eu coloquei de todo o esquema de evolução, ligado aí a essa curva, né? Essa curva mostra que nós estamos bem atingimos aí o nadir da materidade lá na época Atlântida, né? E nós estamos aí já caminhando para a evolução. Né? Então, nós, com essa imagem agrupada, em cada período nós tivemos a ajuda de hierarquias, nós também vimos qual era a humanidade naquele período e também o estado de consciência de cada período que nós passamos lá. Bom, continuando, a gente entendeu também que o atual período, época e era é o que é preciso fazer daqui para frente. E o que é preciso fazer daqui para frente, né? Para não nos atrasarmos ainda mais nessa obra de evolução. Precisamos entender o passado. Lembra que eu mencionei que para a gente trilhar o futuro, a gente precisa entender o passado, né? Que são todos os períodos, revoluções e trabalhos realizados. E aí aqui eu trouxe um detalhezinho, né? Até acabei exemplificando, mas nós estamos hoje na quarta revolução do período terrestre, ou 3ª revolução e meia. Nós estamos aqui na época área, na era de peixes. Né? Então, na próxima época será a Nova Galileia. Nós estaremos também trocando da era de peixes para a era de aquário. Tá? Só para a gente se situar aqui onde nós estamos hoje. Né? Não tem nada a ver com o período solar, mas isso tem a ver com o período terrestre. O período solar é o que nós estamos estudando hoje, que eu vou passar mais à frente. E aí, dentro desse caminho, né, dessa evolução, eu também trouxe lá que em cada período, as revoluções, né, dentro dos globos A, B, C, D e E,
F e G, em cada mundo correspondente, que é aquela descida nos mundos aqui, né, a imersão do menos denso para o mais denso. Nós também temos aí 5 globos da noite cósmica, onde termina-se o trabalho daquele período, que é a assimilação e o resgate da evolução para aqueles que querem avançar. Então a gente sabe que a decisão pelo livre-arbítrio, você pode escolher caminhar junto com a evolução, se adiantar ou não querer nada, né? Aí tem uma passagem de ida aí para o Cone Sombrio depois. Bom, construímos e adaptamos e melhoramos nossos corpos nesse período, tá? Então, ou seja, desde quando nós entramos nesse esquema de evolução, nós começamos aí a trabalhar os corpos, período a período, em cada revolução, para chegarmos no estado terrestre. Aí eu vou só citar os 3 aqui, né? No período terrestre, nós temos hoje, né, um corpo denso, um corpo vital e um corpo de desejos. Analogamente, né, nessa época que nós estamos aqui, o corpo denso ele tem uma contraparte que é o espírito divino, no corpo vital o espírito de vida e o corpo de desejos o espírito humano. E a gente tem o veículo mente que faz o ego se expressar aqui na região química do mundo físico. Eu estou citando isso daqui porque a gente passou aí pelo período de Saturno, onde nós adquirimos o germe do corpo denso e nós também em germe o espírito divino. Nós ativamos e nesse período solar nós vamos adquirir em germe o corpo vital e também na sexta e sétima evolução nós vamos aí em germe também fazer essa ligação com o espírito de vida. Por que eu citei isso? Porque é o que nós vamos estudar e é o que eu falei lá atrás de olhar o passado e verificar como nós trabalhamos os corpos para entender a nossa condição atual hoje de consciência de vigília, né? Com todos os corpos que nós temos hoje e o efeito em cada um deles, né? Então, se eu faço alguma coisa no corpo denso, ele tem uma contraparte direta no espírito divino e assim sucessivamente, tá? Bom, continuando ainda, semana passada nós vimos que entramos aí no estudo do período solar e aí nós destacamos que todas as ondas de vidas evolutivas continuavam nessa massa ígnea central. Essa massa alcançou um estado de fogo brilhante e luminoso. O ar era mais um que se aproxima da verdadeira ideia lá sobre as condições que nós tínhamos nesse período. Então, nós fizemos o desenvolvimento do ar. Então, ficamos com 2 elementos, fogo e ar. Tá? Então, nós adquirimos essa parte também. E aí um pouquinho mais de detalhe, né? Dentro dos globos, do A até o G, né? desse período. Então, era conhecido como esferas luminosas e brilhantes, e ele tinha a propriedade de absorver e utilizar qualquer imagem ou som. A gente lembra que no período de Saturno era o eco, né? Então eu tinha um eco e eu trabalhava ali a parte de audição. Agora no período solar eu absorvi esse som, como imagem ou que projetasse sobre a sua superfície. E a crosta do planeta Terra era formada da onda de vida animal, né? Então a gente sabe lá que junto com os atrasados da nossa onda de vida humana, e o planeta é descrito aqui como um nevoeiro incandescente de brilhante luminosidade. E aí, por essa crosta ser formada da onda de vida animal, a gente tem essa afirmação aqui, né, que seria: vivíamos plantados e imóveis, né, em volta de uma crosta dessa massa ígnea, ou seja, no estado vegetal, como se fosse o nosso reino vegetal de hoje. Ainda vimos até a primeira revolução do período solar. Nós, como espíritos virginais, nós já estávamos divididos em 2 grupos, adiantados e atrasados. Os senhores da chama e os senhores da sabedoria alteraram o nosso corpo denso para permitir a interpenetração do corpo vital. E a onda de vida aí que iniciou a sua jornada nesse esquema de evolução foi a onda de vida dos animais, né? E os arcanjos eram a humanidade do período solar e eles cuidavam de nós, né, como eles cuidam dos animais hoje. Então eles trabalhavam com os animais, como a gente trabalha hoje com a onda de vida mineral. A gente viu também que o trabalho feito nessa primeira revolução foi preparar o corpo denso para receber teoricamente o corpo vital, né? E trabalhou-se aí num sistema digestivo formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, né? Faz composição de todo esse
tubo digestivo. E também a parte das glândulas acessórias, que é as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. E a gente fechou o estudo da primeira revolução, do período solar, com a formação também das glândulas, a glândula do sistema endócrino e a do sistema exócrino, que é a cristalização parte do nosso corpo vital, que foi feito lá atrás, que é o que a gente chama hoje, atualmente, de glândulas. Esse foi o trabalho feito lá. Bom, tudo isso que eu falei foi até a primeira revolução do período solar, que está bem detalhado lá da semana passada, está no estudo da semana passada. E agora a gente entra na lição de hoje, que é o período solar, a segunda parte. Então, agora a gente inicia a segunda parte, só para a gente dar um refresco aí da primeira parte, que foi semana passada. Então, continuando, né, aquela tabelinha que eu montei, né, então nós temos aí o período solar, que vai desde o mundo do espírito de vida até a região até o mundo do desejo, com o lobo D. Nós tivemos a hierarquia aí, os senhores da sabedoria, os querubins. O trabalho foi no germe do corpo vital e também em germe, né, o espírito de vida. Nós tínhamos a consciência de sonos sensores e a humanidade, como eu mencionei, eram os arcanjos. Então, aqui, nesse detalhe, que foi quando começou-se o trabalho do período solar. Então, os senhores da sabedoria irradiaram dos seus corpos, como a gente leu no texto, e que eram peritos, né, eram especialistas em germe do corpo vital, nos deram o germe do corpo vital. Então, foi o início do trabalho. Então, os grupos dos adiantados, espíritos virginais, que tinham um corpo denso, totalmente adaptado para ser interpenetrado pelo corpo vital. Então, os senhores da sabedoria permaneceram de fora, no globo solar, emitiram os seus corpos uma forte luz e projetaram, assim, as suas imagens na sua superfície. Mais ou menos como essa representaçãozinha aqui do lado. Então, todas as hierarquias, a gente sabe que elas trabalham de fora, né? Elas ficam fora do globo. Então, elas irradiaram os seus corpos e, globo muito impressionável e com uma imensa sensibilidade, absorvia qualquer imagem que projetasse sobre a sua superfície. Então, eles, aproveitando essa sensibilidade e impressionabilidade, os senhores da sabedoria irradiaram dos seus próprios corpos e nos deram aí o germe do corpo vital para os grupos de adiantados. Claro que os que aceitaram esse germe do corpo vital. Não é porque existe uma categoria de adiantados que eu poderia não querer. Então, eu posso me atrasar também na evolução nesse período também. Bom, aí na terceira, quarta e quinta revolução, que é esse pedacinho aqui, né? O trabalho dos senhores da sabedoria foi em trabalhar esse germe do corpo vital nos grupos dos adiantados. Então, eles desenvolveram aí ainda em maneira germinal todas essas faculdades: assimilação, excreção, elementos nutritivos dos alimentos, capacitação de forma do novo ser, funcionalidades de gerar calor interno e funções de 5 sentidos, capacitação de ter memória, assim, etc. Né? Então, desse modo, o corpo vital pudesse construir um veículo que reconstruísse o corpo denso, construísse e restaurasse, né, o corpo denso, promovesse a vitalidade do corpo denso e fosse um assento aí do veículo do princípio do amor e sabedoria. Então, a gente sabe que algumas dessas funções do corpo vital, ela se iniciou nesse período, e a gente sabe que nosso corpo vital, hoje, ele é composto de éter. Não confundir com a função química, né, desse éter. Então, envolve corpos de todos os seres vivos e possibilita essas formas de todo o metabolismo de vida. Então, a gente sabe que nós temos 4 éteres, né? O éter químico, o éter de vida, o éter luminoso e o éter refletor. E também a gente tem a possibilidade de um crescimento ulterior de propagação e sensibilização dos nossos centros sensoriais do corpo denso, possibilitando a se mover. Então, esse foi o trabalho aí na terceira, quarta e quinta revoluções aí do período solar. Bom, na sexta e sétima revolução do período solar, os querubins, eles entraram aqui também e nos ajudaram aí a iniciar o despertar, também nos grupos adiantados dos espíritos virginais, o espírito de vida.
Tá? Então, assim, o espírito de vida no corpo vital iniciaram a sua evolução no período solar. No meio da 7ª revolução do período solar, os senhores da sabedoria se encarregaram do espírito de vida germinal dado pelos querubins na 6ª revolução do período solar. Então, eles trabalharam aí nos adiantados também para vincular o espírito divino ao espírito de vida. Qual foi o motivo, né? Possibilitar que a gente pudesse exercer a expressão harmoniosa dos princípios da vida. Vontade de querer fazer, que é o espírito divino, que está relacionado com o corpo denso, e o amor e sabedoria, e como fazer, que é o espírito de vida. Bom, a maior atividade nesse trabalho foi alcançada na noite cósmica intermediária entre os períodos solar e lunar. É importante frisar isso, que o trabalho começa no período e termina lá na noite cósmica. O que tem relacionado na Bíblia com o período solar? Então a gente viu lá que da parte mais sutil, que era o mundo do espírito de vida, até a parte mais densa, né, que era o mundo do desejo, ou seja, o material mais denso que nós tínhamos nesse período era desejos. E aí o segundo período desse esquema de evolução, em que estamos vivendo atualmente, né, os 7 globos, que eram as esferas luminosas, a Bíblia também menciona esse estado como possível de provar. Cientificamente, ser possível haver luz antes da criação do Sol e da Lua. Havia 2 elementos, o fogo e o ar, como eu mencionei. Aí a gente tem uma passagem, que é uma parábola, né? Propôs-se outra parábola, né? Que é uma outra parte que menciona também e refere-se ao período solar na Bíblia. Então lá, a parábola do reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma semente no seu campo. Então, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu, começou a granar. Apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. Como então está cheio de joio? E ao que este respondeu: um inimigo fez isso, né? Os servos perguntaram: queres então que vamos arrancá-lo? E ele respondeu, né? Não, para não acontecer de arrancar o joio, e também arranqueis também o trigo. Vão deixar crescer os 2 juntos, e na colheita no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, enquanto o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então essa é a passagem, e aí aqui é o detalhe da passagem. Então nessa parábola narra o fato de que o semeador, ao encontrar o joio do seu campo, preferiu deixá-lo crescer juntamente ao trigo, a fim de não haver perigo de destruir essa boa semente. O alude ao período solar, onde surgiram pela primeira vez a luz e as trevas. Segundo uma tradição de origem oculta, alguns componentes dessa onda de vida recusaram-se a emergir da matéria, retardando dessa forma a nossa evolução. Deram margem ao primeiro esboço do egoísmo ou joio em nossa onda de vida. Então aqui é mais uma referência da Bíblia. E aqui, ainda no período solar, né, a onda de vida que estava atravessando o estágio de humanidade era a onda de vida dos arcanjos, que começaram a trabalhar com a onda de vida animal, que estava no seu estágio mineral. Os arcanjos têm como o seu veículo mais inferior o corpo de desejos, no entanto, se tornaram especialistas em trabalhar no mundo do desejo. A atual onda de vida animal iniciou sua evolução nesse período, portanto, em estado de consciência de transe profundo. Bom, perguntinha. Quem foi o mais elevado iniciado do período solar? Lembra, o período solar... O arcanjo. A humanidade era os arcanjos. Então, quem foi o mais elevado iniciado do período solar? Cristo. Cristo, o arcanjo, o Filho. Ele aprendeu todas as lições até o período divulgado. Isso. Então, a humanidade desse período pertencia aos arcanjos. Cristo é um arcanjo, né, mais elevado de todos os arcanjos. Cristo é o mais alto iniciado do período solar. Ele emprega geralmente o espírito de vida como veículo inferior. Funciona tão conscientemente no mundo do espírito de vida como no mundo físico.
como nós no mundo físico, né? Cristo tem o poder de construir e funcionar um veículo tão inferior como o corpo de desejos, veículo usado pelos arcanjos, mas não pode descer mais. Ou seja, os arcanjos eles eram especialistas em desejo. Então, o corpo mais denso que eles conseguem construir é o corpo do material do mundo do desejo. Então, por isso que teve a necessidade de Jesus, né? Criar um corpo aqui, né? Com o trabalho, depois fazer lá ceder o corpo para Cristo trabalhar aqui no mundo, na região química do mundo físico. Então a lei deve ceder lugar ao amor. Então Cristo veio para trazer o amor, né? As raças e nações separadas devem se unir-se numa fraternidade universal. Cristo é o Senhor do amor, como regente do nosso planeta Terra, o Sol. Cristo é o grande Espírito Solar, é o caminho, a verdade e a vida. Bom, e aí para fechar a segunda parte aqui do período solar, eu trouxe um resuminho. Então, a evolução material a cargo dos senhores da sabedoria. Então, a gente, virando um pouquinho, né? Eu sei que aquele esquema de evolução ele tem vários Ds, né? Várias dimensões. Então, aqui olhando de baixo para cima, então nós entramos, essa onda de vida entrou depois da noite cósmica, no mundo do espírito de vida. E aí eu fui pela primeira revolução, passei pelos 7 globos, entrei na segunda revolução, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, e saí para uma nova noite cósmica, que aí sim o período lunar. Então, na primeira revolução, como resumo, né, que também denominada como revolução de Saturno, toda a primeira revolução de todos os períodos é denominada também Revolução de Saturno. Então, eu tenho a Revolução de Saturno do período terrestre. Aí eu sei que é a primeira revolução do período terrestre. Os senhores da chama, junto com os senhores da sabedoria, que fizeram o desenvolvimento de glândulas, construção do canal alimentício, que é o tubo digestivo, lá a parte digestiva e glândulas, e também fizeram adaptações para receber o germe do corpo vital. A segunda revolução, os senhores da sabedoria deram o nosso corpo vital em germe também. Na terceira até a quarta e quinta revolução, a capacidade do crescimento do corpo denso, capacidade de assimilação e excreção, exercitamento dos sentidos do corpo denso a fim de obrigá-lo a se mover. Tivemos a sexta revolução, onde entraram os querubins, que despertaram o nosso espírito de vida. E a sétima revolução, os querubins e os senhores da chama vincularam o espírito de vida ao espírito divino. E aí nós saímos do período solar para uma noite cósmica. No final, então, falei diversas vezes aqui, né? Ou, se não souber, eu falo de novo também. Mas o que nós possuímos quando nós fomos para a noite cósmica? Ao final do período solar. 2 corpos e 2 veículos. 2 corpos e 2 veículos elevados. Né? Isso. O corpo denso e o vital. O espírito divino e o de vida. Esses corpos, eles estavam completos ou não? Não, germes. Em germes. Em germe. Então eu tinha um corpo denso. Em germe. Um germe do corpo vital, que começamos a desenvolver a partir da terceira revolução, e os veículos dispersos aí, espírito divino e espírito de vida, isto é, um duplo espírito e um duplo corpo, na fase germinal. É importante frisar essa parte também, porque a partir do momento que nós começamos a usar o corpo, é que ele teoricamente está completo. Falando nessa época, o nosso corpo era constituído do quê? Nós tínhamos um corpo denso, em germe, e um corpo vital, em germe. Sono... Material de desejo? Material de desejo. A parte, o material mais denso era o mundo do desejo. Quer dizer, isso daqui que nós somos hoje era corpo desejo. Era corpo desejo. Essa parte material não existia. Ela foi sendo trabalhada e foi se cristalizando até o período terrestre.
Então, Tanto é que ela se cristaliza primeiro, né? então. E depois o corpo de desejo veio, só depois que ele será como é o corpo de desejo hoje, né? Isso. Bom, uma dúvida minha, tá? Na primeira revolução do período terrestre, estou falando depois lunar terrestre, essa primeira revolução, a gente sabe que é a revolução de Saturno, e a gente trabalha no corpo denso. Então, na primeira revolução do período terrestre, no globo D, que é a região química do mundo físico, eu já tinha um corpo formado de sólidos, líquidos e gases? Uma dúvida minha. Acredito que sim, né? No período. Porque eu já tinha material Molenga, mas tinha. Não. Não tinha esqueleto ainda. É. O esqueleto não está formado ainda. Aí vem para o conhecimento da época lemúria, que eram os corpos. E aí depois, quando eu fui fazendo as outras revoluções, eu coloquei o corpo vital, o corpo de desejos, e aí sim eu entrei no globo D, a terceira revolução e meia do período terrestre, ao qual eu comecei a trabalhar o corpo denso, né, as condições para, teoricamente, receber o germe da mente, né, para Atlante. Só agora, na época Atlântica, que recebeu o germe da mente, né? Isso. E aí eu Então, lá naquela manifestei como primeira ego. revolução de Saturno do período terrestre, de repente estava preparando o corpo denso para receber, Corpo vital. para poder Sempre se a conectar preparação, com a mente, no caso. Na primeira revolução do período terrestre, eu preparei o corpo Denso. denso. Na primeira revolução. Na segunda revolução foi o vital. É. Na terceira, o corpo de Então, o desejo, corpo para denso. receber a mente. Para que o corpo vital conseguisse restaurar, reconstruir o corpo denso. Foi na segunda revolução do período terrestre, que é a parte mais densa, química e etérica, física. A primeira Mas revolução, basicamente, foi a construção do cérebro e da laringe. E a preparação para a divisão da força sexual criadora, para alimentar o cérebro laringe. A segunda revolução foi a construção do cérebro e da laringe no corpo vital, porque o que constrói no corpo denso tem que construir no corpo vital. Para receber. E todos os pontos de conexão para poder vitalizá-lo, espinho por espinho, átomo por átomo, segundo. E na terceira revolução, o que foi mudado no corpo de desejos? Para receber a mente. Dos vórtices. Os vórtices? Sim, que não tinha vórtice nenhum na cabeça. Era tudo um vórtice só, né? Vórtice, o maior vórtice que tinha era do corpo, era tudo do fígado. E na cabeça onde tem maior quantidade de vórtices do nosso corpo. Isso começou na terceira revolução terrestre, a preparação para a instalação dos vórtices, e os vórtices têm que rodar, né, girar na cabeça. Centenas e algumas pessoas, milhares de vórtices na cabeça, na região da cabeça. O objetivo principal, aqui a gente está saindo um pouquinho da lição, mas o objetivo principal era receber o veículo mente. Né? Veículo mente. No período terrestre. Tem que mudar todos os corpos, as partes dos corpos para isso. E também no sistema nervoso, o periférico central estava sendo construído, já tinha sido construído em períodos anteriores. Né? Aí na terceira revolução do período terrestre, que era a revolução de lunar, a conexão desses nervos através da coluna vertebral na base do mesencéfalo do cerebelo, que é a base aqui, ó, onde está o cérebro aqui, tem o mesencéfalo e o cerebelo aqui. Né? Então, os nervos químicos têm que estar aqui para depois, quando receber a mente, através da mente a gente conseguir conectar os pontos do cérebro e dali movimentar os nervos, os músculos. Carlos, obviamente o corpo denso, então, estaria praticamente perfeito, não se pode falar perfeito. Não está perfeito, ele estava Estaria completo. Completo. Buscando a perfeição dele, mas estava completo. O cérebro a gente recebeu antes que a mente, para ser preparado para a mente. Não é que nós recebemos, construímos. Construímos, desculpa. Nós recebemos o ato da mente, mas nós construímos o cérebro. Lembra, até a abertura dos nossos olhos, todo o trabalho nosso interno, né? Então a gente construiu os órgãos e partes. Né? Quer dizer, não adiantava ter a mente se não tivesse o cérebro. Nem ia ter. A mesma coisa. Não tinha onde ir. Nada a ter. Não adiantava ter os olhos se não tivesse a luz. A luz, o ouvido, se não houvesse as vibrações, né? Vida lá no som, Bom, então agora a gente vai entrar
conhecer um pouquinho mais do trabalho dos senhores da sabedoria. Então, os senhores da sabedoria era uma hierarquia criadora, também conhecida como senhores de virgem ou dominações, na Bíblia. Então, eles eram menos desenvolvidos que os senhores da chama, isso está no texto. Foram os encarregados da evolução no período solar, e sempre o responsável por cada período. Né? Então, os senhores da sabedoria eram os responsáveis do período solar. São especialistas em fornecer germes do corpo vital, trabalharam para completar sua própria evolução. E aqui uma partezinha, um texto retirado da Bíblia. Tá? Então, lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, no versículo 15 ao 16. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberania, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. E aí eu trouxe aqui, um significado de soberania. É uma autoridade, um domínio, poder, poderio, força, mando, senhorio e dominação, potência, império, imperiosidade ou jugo. Ou seja, soberania que ele cita aqui, está na nossa Bíblia de Jerusalém, é o que a gente chama de dominações na Bíblia. Bom, a hierarquia mais ativa no período solar foi responsável por toda a evolução desse período, ajudaram a reconstruir o corpo denso e as glândulas e o canal alimentício, o digestivo, que começaram germinalmente. A primeira revolução, reconstruir o corpo denso germinal, preparando para integrá-lo no corpo vital. Na segunda, terceira, quarta e quinta revoluções, irradiaram de seus corpos o germe do corpo vital e em pensamento forma, e tornaram-os capazes de interpenetrar o corpo denso. Em meados da sétima revolução, eles se encarregaram aí do espírito de vida germinal e vincularam aí ao espírito divino. Então, dados pelos querubins. Então, os senhores da sabedoria aqui, eles não tinham, eles precisaram de auxílio dos querubins para terminar o trabalho dessa segundo período terrestre, segundo período solar. Tá? Bom, aí a gente entra nos querubins. Os querubins é a última hierarquia, também conhecidos como os senhores de câncer. Os querubins, uma das 12 hierarquias criadoras ou zodiacais, trabalharam livremente e voluntariamente para nos ajudar. Na sexta revolução do período solar, despertar em nós o segundo princípio espiritual, o espírito de vida. Eles que ajudaram, os senhores da sabedoria não tinham essa capacidade total, vamos dizer assim. Na sétima revolução e última, os querubins ligaram aí o recém-despertado espírito de vida ao Espírito Divino, que o processo se completou depois. A gente sabe que é na noite cósmica que se termina todo o trabalho. Possui grandes poderes espirituais, tratam os aspectos de amor e sabedoria. São especialistas em despertar a parte divina correlacionada com o princípio da sabedoria. E os querubins não são mencionados no capítulo 1 do Gênesis da Bíblia. Motivo, como os serafins não tem nada a ver com o aspecto da criação da forma. Então, os querubins ali, eles, teoricamente, o primeiro período é mais forma, não é no primeiro capítulo que eles foram mencionados. Então, vamos ver se tem mais uma informação importante aqui. No período solar, a vida era naturalmente diferente, por formas, tais como as que conhecemos, não podiam existir ali. A vida, porém, pode expressar-se em formas gasosas e ígneas, tão bem, ou melhor ainda, do que as formas compostas por matérias químicas duras, tais como são presentemente os corpos densos dos minerais, vegetais, animais e seres humanos. Os querubins e os serafins, que veremos no período lunar, teoricamente no próximo período, nada tem a ver com a criação da forma. Por isso, eles não foram mencionados. Tratam somente da forma da criação. São mencionados somente 7 hierarquias criadoras que, em efetivo,
trabalho levar o homem até onde pudesse adquirir uma forma física densa, com o seu intermédio poder trabalhar como espírito interno. Foram os querubins, os senhores de câncer, que despertaram em nós o espírito de vida, e o segundo aspecto, a divindade, em seu interior, que corresponde à palavra, à sabedoria e ao princípio feminino, o Cristo cósmico. Algumas informações adicionais aí dos querubins. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Alan falou uma coisa muito interessante ali. Ele falou que os senhores da sabedoria nos deram o germe do corpo vital, feito na segunda revolução do período solar. E aí, na terceira, já na segunda, depois adiantou-se na terceira, na quarta, quinta revolução do período solar, os senhores da sabedoria, eles trabalharam no desenvolvimento desse corpo vital em nós, do germe, ainda em germe, né? Aí eles deram algumas capacidades do nosso corpo vital. Capacidade, por exemplo, de crescer. Aí a pergunta é, qual é o éter que nos dá essa capacidade de crescimento? Tem 4 éteres: químico, de vida, luminoso, refletor. De vida, né? De propagação. De vida. De crescer? De vida. De crescer, de vida. E de propagar, qual é? De vida. De vida. Então crescer ou propagar de vida? Não. Então, qual é o de crescer? Éter químico. Leva químico, sendo químico. Tá? Então, a partir do momento que os senhores da sabedoria nos deram o germe do corpo vital, eles nos ensinaram como usar o éter químico para fazer o corpo vital crescer, né? Porque quem cresce é o corpo denso, mas quem gerencia esse crescimento é o corpo vital. Mas não é o corpo vital que é culpado de você ser gordo ou gorda, certo? Esse já é o corpo de Não desejo. vai botar a culpa no corpo vital, exatamente, certo? É o nosso. Quem é culpado de ser gordo ou gorda acima do que é necessário é o nosso corpo de desejos. Quem paga o pato é o nosso corpo denso. O corpo vital não tem nada a ver com isso, aqui beleza. E a culpa é nossa porque não controla o corpo de desejo. Exatamente. Então, o crescimento é o éter químico, propagação é o éter de vida. Aí o Alan falou uma coisa interessante também, que é o seguinte: excitamento do centro dos sentidos do corpo denso para com o corpo vital. Quais são os centros de sentidos do corpo denso que estão ligados ao corpo vital? E que é onde foi feito, onde foi nos ensinados a fazer esse excitamento, ou tornar as coisas excitáveis. Tá, sua visão, opa. Centro de sentidos. Sentidos. Centro de sentidos é diferente de órgãos de sentidos. Uma coisa são órgãos de sentidos. Os órgãos de sentidos são os olhos, os ouvidos, as orelhas, não, as orelhas não, os ouvidos, ouvidos, orelhas. Nariz, a boca e o tato. E a pele. Quem são os centros de sentidos do corpo denso que estão conectados ao nosso corpo vital? E que graças a eles a gente não sai aí voando o corpo vital e mata o corpo desses desejos. Isso. Quais são? Isso aí a gente fala. Um em cada pulso, né? Um em cada... Nas mãos, desculpa. Isso. No centro das mãos. No centro das mãos. No centro do pé. Na planta dos pés. Na planta dos pés. Aí são os... Esses são os 4. Que mais? Cabeça. Um na cabeça, aonde na cabeça? Que lado de cabeça? A cabeça nossa é grande, a minha primeira é grande. Tem a frente, atrás e cima. Não é na raiz do nariz? Não. Não. É o assento do espírito. É aonde você sai toda noite. Gente, toda noite a gente sai do corpo. Toda noite a gente sai do corpo e volta do corpo. Por onde a gente sai do corpo e volta do corpo? Não sei. Mas você sai. Pela moeda. Não. Hoje a gente tem que saber onde sai. Como é que a gente sabe? Gente, se nós não soubermos onde sai, é perigoso de não conseguir voltar. Você já viram nessa porta? Imagina, você sai e não sabe para onde você sai. Aí você fala, puta, como é que eu vou voltar se eu não sei para onde eu saí? Olha o risco que vocês estão correndo. Isso que está inconsciente, dá para mim. Amarrar uma linha. Ainda bem que é inconsciente. Você falou uma coisa interessante, né? Bem que inconsciente fosse consciente, a gente ia sim esquecer. E aí o nosso corpo denso lá ia morrer.
porque a gente Certo. não ia conseguir Não ia voltar. voltar. Que é o que acontece muitas vezes. Existem vários problemas de saúde que se levanta no horóscopo que as pessoas têm esse problema. Sai e não acha a porta. Não é que não acha, ele não consegue, aí é diferente. Não, ele sabe, porque veja bem, ele está inconsciente, mas sabe que ele tem que voltar, mas não volta. Isso é muito confundido, muito confundido com a doença do sono. Então, tem várias pessoas que são tratadas. Ah, você foi picado pela mosca Tsetse, a mosca do sono. Mas aonde? Essa mosca é só lá na China, isso aqui, mas eu nunca saí do Brasil. Veio um mosquito de lá e me picou aqui, pô. Tá um mutante. Né? Então, voltando à brincadeira. Aonde ele sai mesmo? É o osso atrás da cabeça, não é? Pital, occipital. O que é? Não sei o que, o pital com o pital. Comissura. É o orbital com occipital. Orbital com parente. Tem um parente. Peraí, a comissura Esse aqui é o nome. Entre occipital comensural. Não. É a rachadura que é atrás. A rachadura. É a moleira da criança. Não. É entre a comissura. A comissura é a divisão, tá? É a separação. É a separação. Aquela rachadura Entre o osso occipital com o osso parental. O osso parental é aqui, ó. O parental é essa caçote, que é o parental meu aqui, né? E aqui é o meu occipital. Então, nesse aqui tem uma não é uma rachadura, é uma comissura mesmo. E a comissura, na realidade, não é uma rachadura, porque ninguém tem a cabeça quebrada aqui, certo? Mas é justamente onde se juntam esses dois ossos. É uma comissura, entendeu? Ah, mas quantos centímetros tem? Porque de repente, se eu tenho um corpo vital muito grande, eu tenho que ter um negócio desse tamanho. Né? Uma fenda. Isso. Graças a Deus, isso não é. Essa saída não é pelos sólidos, líquidos e gases. Né? A saída, você sai com éteres, você sai com desejos, não é verdade? E você sai com o seu tríplice espírito. Então, você sai todas as noites e volta por ali, né? E você sabe onde você volta por ser inconsciente, por você ter o cordão prateado. Se você não tivesse cordão prateado, aí tá ferrado. Aí você só... Tudo, se tivesse cordão prateado, você morria, né? Porque o cordão prateado é um rompimento. Mas graças a Deus tem, entendeu? Então esse aí é mais um ponto. Tudo isso para dizer um ponto do orbital, caramba. Vai ter mais um. Tem mais dois, na verdade. Baço. Etérico. Onde é o baço? Sei lá. Aonde é o baço? Do lado esquerdo. Aqui no baço, assim, no baço. É o fígado. Não, baço é na esquerda, certo? Aqui em cima, embaixo da costela. Você pôs a mão aqui, ó. Lembra quando às vezes, quando você anda muito, cansa muito, começa a doer aqui, que aí o professor de educação física fala assim, ó, pega a mão aqui e faz isso aqui. Já fizeram isso? Para de doer na hora? Então, porque você cutucou o seu baço. Então, o seu baço está bem quando termina a costela. Isso, aqui. Entendeu? Então, o baço não está aqui. Isso é importante. A gente brinca aqui, gente, mas tem muita gente que não sabe onde é o baço. Eu não sabia. E tem outras pessoas que não sabem nem para que serve o baço. Entendeu? Né? Então, é o baço etérico. Não é o físico. Porque senão você tira o baço, vai embora. E tem mais um. São 7. Então, o Senhor de Sabedoria ajudou-nos a excitar. O que é excitar? É conectar. Esses pontos. Isso. Então, foi 2 nas plantas dos pés, 2 nas palmas das mãos, 1 aqui na comissura do osso da região, osso occipital parental, outro no baço etérico e 1 Só quando você for iniciado. que já foi te revelado lá no pio solar, depois foi retirada essa revelação justamente para que você só consiga fazer isso. Quer dizer, na realidade, ele foi oculto da gente a partir da época Atlante na queda do homem. Para a gente não fazer besteira. O que seria fazer besteira? Qual a besteira? Sair quando não está preparado, sair para fazer o mal, sair para não voltar mais. Fuga. Certo? Então, fuga não, isso é magia negra. As bravas, inclusive. Então, ele só é mostrado para você novamente, né, no final do discipulado, no início
como irmão leigo ou irmã leigo. Mas no finalzinho discipular já tem. São os famosos... Por quê? Porque esse último ponto é que te dá a capacidade de sair e voltar à sua vontade. À sua vontade. Conscientemente. Enquanto você não tiver esse ponto, você está manco. Você está só com 6. Faltou o último, 7. Certo? Os mais famosos são os 4. Quais são os 4 mais famosos? Das palmas das mãos e dos pés, que são os famosos estigmas, que são os estigmatas. Para o estudante de desenvolvimento pelo lado místico, esses estigmas muitas vezes são visíveis e sangram, como aconteceu com quem? São Francisco, não foi? São Francisco, Santa Rita, tem um monte de... Santo Antônio, tem mais. Tem muitos santos que sangram, eles são estigmas, né? No método ocultista, que é o método preconizado por André Cruz, você também tem os estigmas, mas eles não sangram, mas eles doem. Mas vibram tanto quanto. E é uma dor que não tem nada aqui. Incomoda, mas você não sabe o que é, né? A vantagem é que quando começa a doer os estigmas, você sabe exatamente o que é e não vai procurar um médico achando que está com artrite, artrose, espinho, caramba, entendeu? Graças a Deus, senão você ia atrás do médico dizendo que, né? Tanto é que na parte mística, por exemplo, quando os estigmas se transformam em estigmata, que é sangue, como quando você está desenvolvendo o lado místico, todos nós aqui, em vidas passadas, desenvolvemos, e quiçá nós que tivemos essa questão de estigmatas, né? É um desespero danado, porque como a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela acha que está morrendo, sangrando. E aí tem histórias muito terríveis nesse sentido, entendeu? Porque se você está sangrando muito, você vai perder sangue, você pode morrer. E a isolação. Então, exatamente. Então, tem várias histórias, isolamento, exatamente, tem um monte de coisas, tá? Infecção, etc e tal. Então, são esses 7 pontos que os senhores da sabedoria nos ensinaram em como conectar. Porque são os pontos mais importantes. Porque vocês sabem que cada átomo do corpo denso está compenetrado por um átomo do corpo vital, bem no centro. E o corpo denso só se vivifica porque o átomo vital gira, que chama de espinho. Entendeu? Então, está centralizado, né? O mesmo átomo denso está aqui, ele está envolto por um átomo do corpo vital, formado de que éteres? Vital? Vital formado de que éteres? Tem um átomo denso aqui. Aqui eu tenho um átomo vital. Esse átomo vital aqui está juntinho. Químico de vida. Só o químico de vida. Isso é importante. Os outros não. Só o químico de vida. Não o luminoso refletor, não. Para justamente reconstruir esse átomo. Para vitalizar. Exatamente, para vitalizar. Isso é importante. Tá? Porque o éter luminoso e o refletor, eles não são estáticos. O éter químico e vital de vida são estáticos. Ou seja, eles não saem desse lugar. Porque se ele sair desse lugar, veja, ele está aqui no átomo denso aqui. Aí ele vai para lá, esse aqui morre, entendeu? Ele não, o átomo, olha, que é um exemplo, claro, é quando dorme um pedaço do seu corpo. Dormiu, aí você fica todo bombado, não fica? Já viram vocês? Não consegue, você tem que fazer isso com a mão, né? Não é assim? Sim. Então, e quando volta, formiga para esse formigamento é justamente o átomo vital, porque quando dorme, os átomos, você vê pela visão etérica, os átomos etéricos, eles saem todos. Você vê com 2 mãos, fica com 3 mãos, certo? Fica uma mão aqui, outra mão aqui, outra mão aqui, 3 mãos, certo? Só que essa aqui fica boba, essa aqui você não tem controle, é o átomo de éter, né? Não tem controle e tal. Quando ele volta, cada átomo do corpo denso, ele é envolvido pelo átomo do corpo vital que gira. E essa girada desse formigamento. Entendeu? Então, éter químico é de vida. Porque o éter luminoso e o refletor, eles não são estacionários. Eles estão em vários lugares do seu corpo ao mesmo tempo. Sendo que o éter refletor, ele tem seus lugares mais apropriados para ficar. Quais são esses lugares? Do coração e a cabeça. Certo? São os 2 lugares. E o éter luminoso, quais são os lugares que mais densamente estão presentes? Luminoso. Para que serve o éter luminoso? Para dar luz. Não. Vagalume. Não é no baço? Tem mais. Para que serve o éter de luz? Para dar luz.
E o refletor, para refletir. Não, é memória. Não, refletor é memória. Percepção sensorial. Percepção sensorial é o heteroluminoso. Certo? Então fica onde? Onde está uma concentração maior de heteroluminoso? Em nós, normalmente. Não está envolto, então? Não. Percepção sensorial. Quando eu falo percepção sensorial, não. Quando eu falo percepção sensorial, isso, os sentidos. Então eles estão concentrados nos órgãos de audição, não no ouvido. Nos órgãos de audição. O ouvido é um dos órgãos de audição. Certo? Uma parte dos órgãos. Tem vários, tem nervo óptico, nervo auditivo, tem a parte do cérebro que recebe isso. Tudo isso é audição. É audição. Tudo isso é audição. Né? Audição. Vocês já viram vocês já fizeram o teste lá em audiometria? Já. Você viu quando eles tampam o lado aqui e colocam, né, o fone aqui, ó, aqui, e tampa o ouvido aqui, coloca aqui, não, tampa aqui, coloca o fone aqui e coloca o outro lado aqui, você ouve daqui, porque a caixa craniana também transmite som. Você consegue ouvir pela caixa craniana. Olha que interessante. Entendeu? Tem até fones que isso. São os fones que ele aperta aqui. Assim, aqui e não aqui. Né? Então, isso é muito importante. Olha, que o Max sempre fala. Hoje, o Rosa Cruz tem que estudar anatomia e fisiologia. Básico, mas tem básico. Não é fundar lá, mas tem que ter o básico. Porque a gente parteia esse tipo de informação. Porque quando você estiver doente, eu já falei aqui em outras reuniões, você tem que chegar e mentalizar a parte sua doente e como deveria estar funcionando. Se você não sabe nem aonde é a região tal e parietal, e você tiver um problema nessas regiões, como é que você vai? Porque você curar. Você quer o quê? Você quer, ó, me cura. Cura o quê? Sei lá, tô com dor de cabeça. Toma Neuvalgina, então, pô. Entendeu? A gente pirona pra você, acabou. Não é assim, dá um né, tempinho, eu vou no Google. O estudante Rosa Cruz não pode ser assim, né? Ele tem que aprender. Então, essa parte, eu tô falando tudo isso por quê? A parte de audição onde tem mais heteroluminoso. Aonde tem mais heteroluminoso? Que o Alan falou. O Alan falou aí. Onde é que é? Na napa. Sentido. No nariz. Certo? Mas não é só no nariz também. É em todos os órgãos do olfato. Os órgãos do olfato não é só nariz, não. Se você olhar aqui dentro, tem muita coisa aqui dentro. Tem os seios frontais aqui, tem tudo isso aí, tudo lá dentro. A gente só lembra disso quando está com sinusite, certo? Fica tudo entupido aqui. Mas tudo isso, e mais a ligação que tem com a parte cerebral, tudo isso é olfato. Então, onde tem concentração de éter luminoso. O que mais? Nos olhos. Nos olhos, mas não é só nos olhos. São nos órgãos do sentido da visão. Todo o olho, o nervo, aí sim, o nervo óptico, que é cruzado. Essa parte, lembra que a imagem nossa, ela se forma aqui atrás, invertida? Então, toda essa parte é onde tem concentração de heteroluminoso. O que mais? As papilas gustativas na garganta. Os órgãos do paladar. Aí os órgãos do paladar não é só a língua. Tem a língua, tem as papilas gustativas, tem os dentes, tem toda essa parte aqui. Você lembra que quem já estudou isso, e é bom estudar, né? Quando você come, se é doce, você sente aqui, se é salgado lá, se não sei o que é aqui, falar. Então tem toda essa parte, toda ali, todos os nervos ligados com o cérebro, para você ter a memória degustativa, entendeu? Tudo isso tem consideração de heteroluminoso. Está faltando mais um. No tato, não tem. Aonde? No tato. E no tato, aonde que está? Na pele. É na pele que pele. Epiderme, epiderme ou hipoderme? Seu tato está onde? Tá na Não pode ser na derme, porque tá na de cima, só na derme. Você sente na hipoderme também? Não. Arranca uma feta aqui de derme, uma feta de epiderme e põe o dedo para ver se você sente o quê? Você sente uma dor danada, porque você já estourou todos os nervos aqui, tá doendo pra caramba. Mas você não tá sentindo tato? Eu tô sentindo dor, não tato, porque tato e dor é diferente, né? Ou é igual? Tato é uma coisa, dor é outra coisa. Mas eu tô com dor na derme. Tá com dor, né? Mas não tá sentindo. O tato é esse toque que você dá, que é gelado. E quando você percebe que tem uma pessoa atrás de você, por exemplo, olhando fixamente para você, sentido, coisa isso assim, é outro. Isso aí não tem a ver com... Não tem nada de heteroluminoso. Nada de heteroluminoso. Não.
Não necessariamente. Tem quando tiver o controle. Quando você desenvolve a clareaudiência ou clarividência, né, você tem o controle. Então, clarividência é você ver coisas que os outros não veem. Não é verdade? Isso chama clarividência. Quando é treinado, etc. Tal, você aumenta a quantidade de ar luminoso aonde você precisa para ser todos os olhos e todos os ouvidos. Entendeu? Então, você não depende mais de órgão físico. Então, se tiver uma pessoa atrás e você perceber que atrás, você não precisa virar o pescoço em 180 graus, igual na mulher lá daqueles filmes de terror. Você não fica virando de 180 graus, você não precisa olhar nada, você está vendo a pessoa. A mesma coisa de audição, né? Claro, é audiência, você está ouvindo, né? Tem pessoas que estão ouvindo vozes, ouvindo vozes, né? Então, a pessoa está ouvindo vozes, ela está com problema, certo? Porque se ela estiver ouvindo e essas vozes, ela saber o que é, ela está com problema. E uma mãe, por exemplo, ela tem meio que uma telepatia, né? Isso aí é desejo, isso é corpo de desejo. Isso é corpo de desejo. Isso não tem nada a ver com clarividência. Não? Não, isso é intuição. Intuição. Intuição, que bate direto no coração. A mulher tem uma capacidade de fazer isso que eu como renascido em homem, invejo de uma boa, bonita, e eu fico com uma compaixão imensa, mas vocês não sabem como eu fico compaixonando quando a mulher não usa essa joia. Não usa. O filho pode estar do outro lado do mundo. Aconteceu alguma coisa, você simplesmente fala assim, não, agora eu tenho que falar com fulano. Não é assim daqui a pouco. E eu falo para vocês o seguinte, quem ensinou a intuição pra gente? Quem ensinou? O Alan falou aí, quem ensinou? Cristo. Intuição começa a partir de que mundo? De onde vem isso? Você falou que é do mundo do desejo. Não, espírito de vida. Espírito de vida. Se fosse do mundo do desejo, eu estava ferrado. Não chegava lá perto. Quem é expert em espírito de vida? Cristo funciona lá no Senhor da sabedoria? Não. Da chama. Os arcanjos são. Não. O Alan falou. Alan, você falou. Então, é só repetir. Oi? Cristo. Não. Eu já falei. Quem é especialista? Querubins, aqui, ó. Não foi os querubins despertarem, gente? Então, foram os querubins despertarem nós, espírito de vida? Então, eles são especialistas em espírito de vida. Eles nos ensinaram. Entendeu? De uma certa forma, eles nos ensinaram a intuição. Não é de uma certa forma. Eles ensinaram. Porque, veja bem, hoje acontece, quando você renasce como mulher, você tem um corpo vital... Negativo. Não, mulher positivo. Como a mulher tem um corpo vital positivo, ela tem uma conexão, uma facilidade de se conectar com o mundo espírito de vida que nós, enquanto homens, não temos. Então, como é que funciona a intuição? Já estudamos aqui, né? Ela vem com a solução, porque no mundo espírito de vida você tem a solução de todos os problemas. Todos os problemas que existem até hoje, e que são trilhões ou 4 trilhões, a solução está lá. É o famoso download, que a gente gostaria de, certo? Que não tem um download. Mas quando bate a intuição, assim, a solução está lá. A mulher, olha essa capacidade feminina que é maravilhosa, por isso que eu faço isso. Ela pega essa solução, que é a solução perfeita, é a solução do problema. Ela consegue trazer direto do coração. E ela usa o nervo pneumogástrico, que é aquele nervo enorme no nosso corpo, e ela transmite direto, mas direto, reto e direto aos centros cerebrais que ilumina a mente dela. Se ela pegar aquilo, ela tem a solução. E as mulheres fazem isso com uma maestria danada, principalmente com relação aos filhos. Por isso que você falou. Você tem lá, seu filho está com problema, sua filha está com problema, esteja onde estiver e você tem a solução. Qual a dificuldade? Primeiro, ela falar, porque quando ela fala, 99% das vezes não escutam. A segundo problema, o outro lado aceitar. Acontece muito com relação de marido e mulher. A mulher fala assim, benzinho, olha, talvez se fizesse assim, funciona. Você não entende nada disso. Como é que você vai dar palpite numa coisa que você não entende? O marido besta que fala isso, certo? Claro. Porque perdeu a chance de resolver um problemaço, concorda? Isso acontece bastante. E com os filhos, então, acontece. Quem é mãe sabe disso, né? Acontece assim, a rodo. Mas isso não reduz a beleza da intuição. Então, eu sempre falo, as mulheres têm que praticar mais isso.
E nós, homens, tínhamos que ser muito menos besta, entendeu? De aceitar isso, né? Porque enquanto filhos, tem problema lá, nasceu a mente ainda, o corpo de desejo está desvairado, aí você tem sério, desculpa, mas a mãe tem paciência, ela insiste, vai de um lado, vai do outro, então tá. Bom, mas depois que nasceu a mente, 21 anos, com 28 anos, porque nós, homens, ainda insistimos em não aceitar muitas das soluções, que são soluções papá, entendeu? Aquelas soluções menos dolorosas da intuição. E tudo isso que ensinou para a gente foram os querubins. Tem um terceiro risco dessa intuição estar contaminada pela região do pensamento concreto e desejo? Tem, se a mulher, quando tiver, falar será. Ela falou será, acabou a intuição. Aí, ó, falou será, já tem pensamento forma, já tem desejo, já tem elemental, já tem tudo atrapalhando. Ela não pode falar será, ela tem que fazer. E é o que eu falo para vocês, quando o ser humano está renascido como mulher, está num sufoco, está numa gastura, numa angústia, num negócio muito ruim, baixa intuição, ela faz, ela consegue. Quando ela está mais ou menos assim, baixa intuição, ela fala, será? Pronto, acabou. Então não pode falar será. Entendeu? Tem que fazer. Não pensa. Agora a diferença é quando é intuição e quando é fariseu. Fariseu. Isso depende do que? Do estado espiritual da pessoa. Então, se é uma pessoa que não cuida da parte espiritual, que está muito do lado material, essa pessoa nunca vai ter intuição. Tudo que vai aparecer para ela vai estar um será no meio, mesmo que seja inconsciente. Ela não consegue, entendeu? Porque os querubins e o mundo de vida é uma coisa muito séria. Você trazer uma solução de um problema lá de cima e você querer também, eu tenho a solução do problema. Eu vou vender, eu vou patentear. Dançou, meu filho, porque a hora que você fala, vou vender, vou patentear, o negócio já foi... Porque o Max ainda fala isso. É extremamente sutil, mas assim, é delicadíssimo o negócio. Então, se você não tratar com essa delicadeza que o ser feminino tem e que o ser masculino não tem, entendeu? Né? Agora, o ser masculino pode ter. Quando é que, só para terminar, quando é que o ser masculino consegue ter intuição tanto quanto ou até mais do que o ser feminino? Quando ele fica efeminado? Não, quando ele consegue eterizar. Tem nada a ver. No Então, quando é isso? discipulado que ele vai Quando ele faz o quê? No discipulado Não. que ele vai conseguir. Não. É bem. Aí você pode até estar no provacionista e já ter essa capacidade. Se não chegou lá preliminar, não, tá? Mas provacionista você consegue. Quando o ser masculino começa a positivar o seu corpo vital através da prática da devoção, no ofício dos rituais e nos exercícios esotéricos, principalmente aqueles voltados mais para a devoção, mormente chamado retrospecção. Entendeu? Aí você consegue, o seu corpo vital começa a se positivar. Quem vê de fora pode até enxergar você como efeminado. Certo? Não é que você fica com trejeitos, boneca, não é nada disso não. Mas é dos seus sentimentos. Você fica uma pessoa mais delicada, mais educada, mais, vamos dizer, mais devocional mesmo, mais coração mesmo. E muitas vezes na sociedade é muito mal visto um homem, uma sociedade que é machista ainda como é a nossa, né? E dizer que esse homem virou a casaca. Não tem nada a ver. Saiu do... Certo? A partir do momento que essa sociedade fala que o Leonardo da Vinci foi homossexual, você sabe onde está a nossa sociedade nesse sentido, né? Não é? Queria agradecer a todos pela oportunidade, nessa discussão riquíssima que tivemos aqui hoje, pela assimilação desse trabalho. E aqui a gente encerra, então, a nossa reunião do período solar, a segunda parte, e aí oficializando aí a nossa oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Guia-nos mais luz, ó Deus, senão para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo a essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti.
Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em nossa cruz.